eu vou fazer muita coisa. Vou sair amanhã. Aí a gente marca essa aula aí, falamos de história 7 da manhã até meio-dia, Não, só não, dando aula de obrigada. história. Por que não, velho? Pô, aula tão Por que não? legal. Pô, Tô que com raiva agora. tristeza. Raiva de quê, rapaz? Uma pessoa tão nova dessa. Ó, raiva da ruga, viu? Negócio de ficar cheio de ruga, cheio de pé de galinha, assim, não dá certo não, pô. Gente, depois dessa aula aí, passa da prova direto. Exatamente. Não precisa nem estudar mais, pô. Até o terceiro ano não vai nem precisar mais estudar, porque já vai ter todo o conhecimento aí de história do mundo. Não, pronto, vamos lá. Então, abro aí na página 208. O assunto é esse daqui, ó. Forjando uma identidade nacional. Deixa eu abrir isso aqui. Bandeira e pavilhão brasileiros de Jean-Baptiste Depré. Jean-Baptiste Depré. Professor, minha net. Continuo sem livro. O que é que eu faço? Senta e chora, Gustavo. Senta e chora. Professor, minha net está daquele jeito hoje. Se junta com o Gustavo aí, senta e chora também. Então, se Cauã, se Luiz Carlos quiserem também sentar e chorar, vamos fazer todo o chororô, a galera toda junto. Então, é isso aí. Todo mundo chorando junto. Pô. É isso aí, ó. União na sala, é isso aí. Minha internet hoje está até funcionando, não sei por quê. Geralmente ela não é Porque a assim. padaria mudou a internet. Pode ser, Luiz Carlos. Verdade. Padaria, finalmente. Eu vou até depois falar com o pessoal lá, assim, agradecer, né? Pô, finalmente vocês colocaram a internet que presta, viu, gente? Porque ficar dependendo dessa internet de padaria não dá certo, não. Então, vamos lá. Vamos ver se você consegue me escutar, né, Júlia? Tá todo mundo de luto. É isso aí. Enfim. Mas o assunto é tranquilo. Tranquilo. Vamos lá. Parou. Segura as lágrimas. Engole o choro e vamos para a aula. Então, na página 208, a gente começa da seguinte maneira. A gente já tinha falado ontem a respeito do Luiz Carlos todo atrasado, todo mundo botando o choro, agora que ele vai colocar o choro. O bicho é o delay, rola o delay assim, aí aconteceu. Tá travando, mas tá travando a minha imagem ou tá travando por causa do chat? Porque pode ser por causa do chat também, viu? Porque tem muita mensagem aparecendo ali, aí pode estar lagando um pouquinho por conta disso. Eu? Eu tô dizendo assim, tá travando a imagem mesmo, entendeu? Não é por causa do chat, não. Então, não sei. Por aqui, pelo menos que eu tô vendo, minha imagem tá tranquila, Pra mim tá? também. Porque quando minha internet está ruim, eu vejo minha imagem travando no computador. Tipo, no celular fica de boa, mas no computador começa a travar. Então, no caso, é a sua mesmo. Não tem jeito. Mas, enfim. Aí, a Júlia falou, acabou caindo. Na aula de ontem, eu dei só uma introdução a respeito da monarquia em xeque, né? O início da queda da monarquia.
tem jeito. O início da queda da monarquia, né, devido a diversas situações, diversos conflitos internos, fim da escravidão, abolição da escravidão desde 1850. Antes disso, até a própria Inglaterra já discutindo a respeito do boicote àquelas nações que mantivessem a escravidão. Muito obrigado, Zúlia. Chega. Fiquei emocionado. Mas vamos lá. Eu sou o Melgor, professor. É o Melgor, professor. A nacionalidade de cada indivíduo é geralmente definida, claro, pelo seu país de nascimento. Costuma ser assim, né? Nacionalidade é definida pelo país de nascimento, mas tem aquelas pessoas que têm dupla nacionalidade e tal. Tem algumas regrinhas básicas em relação à nacionalidade, como, por exemplo, se você, filho de pais brasileiros, nascer no exterior, sendo que seu pai ou sua mãe está em uma missão diplomática pelo governo brasileiro, sua nacionalidade vai ser nacionalidade brasileira. Caso não, caso seja já mesmo filho de brasileiros, mas já nascendo, vivendo nos Estados Unidos, por exemplo, sua nacionalidade vai ser estadunidense. Então, só em caso de missão diplomática que não é. Mas nesse caso daqui, o que a gente vai tratar é a respeito do sentimento de pertencimento. O sentimento de pertencer a uma nação ultrapassa a questão de território em que se nasce. Esse sentimento envolve valorizar e compartilhar laços culturais que moldam a nação à sua imagem, a nação e sua imagem. Envolve ainda o reconhecimento de ser herdeiro da história do próprio povo, sentindo-se parte dela. O Melgor professor. Melgor turma, essa. A Melgor turma. Então, esse sentimento de pertencimento, ele está muito mais atrelado, está muito mais ligado ao se reconhecer de uma determinada nação, de uma determinada localidade, do que exatamente seu nascimento lá. Como, por exemplo, se, digamos assim, eu moro há sei lá quantos anos em Sergipe. Eu sou baiano, tá? Estou morando aqui só há 5 anos, mas, digamos, eu moro há 20, eu nasci na Bahia, mas moro há 20 anos em Aracaju. Muito provavelmente o meu sentimento de pertencimento vai ser muito mais forte a Aracaju do que a Salvador. Porque por viver a cultura local, por viver essa identificação com o local. Então, muita coisa para a galera que eu dou uma olhada daqui a pouco, viu, Júlia? Você mandou aí. Eu nem sei o que é isso. Enfim. Pronto, eu dou uma olhada daqui a pouco. Essa é a minha última aula. Aí, assim que terminar, eu já abro o e-mail e dou uma olhada nisso para você. Beleza? E aí, então, esse sentimento de pertencimento é muito ligado à questão cultural. Tipo, você está acostumado com aquela cultura, você se identifica com aquela cultura local, com aquela sociedade, com aquelas pessoas. E esse sentimento de pertencimento acaba se tornando muito mais forte do que aquele em que você nasce em um determinado ambiente, né? Então, envolve no reconhecimento de ser herdeiro da história do próprio povo, sentindo-se parte dela. Elementos como esses contribuem para a configuração da identidade nacional de um povo. Essa identidade muda conforme o tempo, recebe influências de acontecimentos e da mentalidade vigente em cada época, constrói-se sob tensões e negociações de diferentes segmentos sociais e das visões que tem de si mesmos.
uns dos outros e do país como um todo. A identidade nacional é uma questão a identidade nacional é uma questão central para os estados nacionais, porque em grande parte é o sentimento de pertencer a uma nação que assegura a coesão do povo e assim viabiliza a sua manutenção. Então, quando a gente ouve falar, por exemplo, desse povo dizer assim: "Ah, mas eu sou patriota". Então, a ideia de patriotismo realmente seria a defesa de sua própria nação, né? A defesa do bem-estar social, não como uma motivação unicamente pessoal, mas sim com a ideia de você buscar o benefício de toda a comunidade, de toda a sociedade. Então, não dá para uma pessoa chegar e se dizer, ah, porque eu sou patriota, que não sei o quê, e de repente enxergar um líder de uma nação, por exemplo, defendendo quem desmate uma floresta que é o coração dessa nação. Tipo, que, que ideia de patriotismo é esse que você bate palma para alguém que está destruindo sua própria nação? Patriotismo fajuto, fake news, patriotismo fake esse daí, porque a ideia central sobre o ser patriota, sobre o se identificar com aquela nação, vai ser muito mais ligada à defesa incondicional da integridade de sua própria nação. Só de artes, dia de sexta-feira, Júlio, de história do sexto ao oitavo ano. Então, esse sentimento de pertencimento, sentimento de patriotismo dentro do contexto nacional, é você defender os interesses dentro de sua própria nação. Então, defender o bem-estar das pessoas que moram nessa própria nação. E não sair por aí dizendo que vai metralhar quem pensa diferente de você, mas que também faz parte da nação. Pô, que triste. Mas a gente ainda tem até o final do ano aí para se perturbar. Quem sabe, vai que ano que vem eu dê aula também para o nono ano. Vocês, de repente, dando aquela pressionada assim. Você bota professor Vitor para dar aula também para gente. Sou, calma. Pose de maluqueiro. Exatamente, faz aí. Quando o Brasil rompeu com sua condição colonial e tornou-se oficialmente um país livre e soberano, o governo imperial tratou de conduzir iniciativas para a formação da identidade da nova nação que emergia. A partir do momento que o Brasil se tornou um reino autônomo, que conseguiu a sua independência de Portugal, ele precisava consolidar a sua ideia de nação, não mais aquela coisa de estar vinculado a Portugal, de ser meramente uma colônia, um anexo de Portugal, mas a partir do momento que se torna um país independente, ele vai precisar começar a construir a sua identificação. Até para que aquelas pessoas que vivem no Brasil possam se sentir pertencentes a uma nação e não a um anexo de Portugal. Então, esse tipo de sentimento precisou ser trabalhado na nação. E aí, o governo imperial brasileiro, ele começou a fazer uma série de construções tanto físicas, de prédio, disso, daquilo, quanto construções do pensamento, da filosofia para essa população, para que elas finalmente conseguissem se sentir ligadas a um país real. Então,
Um traço marcante da nação brasileira à época era o fato dela abranger um povo profundamente dividido entre diferentes populações indígenas, populações negras, em sua grande maioria escravizada, e uma pequena elite branca que governava o país e tinha aspirações europeias. A gente era uma mistura de tudo. Nós tínhamos os nossos povos originários, que eram os indígenas, mas tínhamos um contingente que acabava sendo muito maior do que os próprios indígenas, de negros africanos escravizados, que eram também de diversas nações diferentes na África. Você pegava gente de Angola, de Gana, da Nigéria, do Benin, da África do Sul, do Laos, de diversas nações africanas que foram trazidas para o Brasil, foram misturadas com o povo. Os indígenas também eram várias nações diferentes. E tinha a elite branca europeia, que era principalmente composta de portugueses, mas você tinha espanhóis, franceses, ingleses, italianos. Só que era uma minoria. Era uma quantidade ínfima, muito pequena. Só que, claro, eles eram quem mandavam na zorra toda por aqui. E a ideia deles era estarem no Brasil, mas manter as condições, as aspirações, os pensamentos, os desejos de como se ainda estivesse na Europa, viver, eles queriam continuar vivendo como se fosse na Europa. Tanto que o povo vinha para cá e nem banho tomava, né? O povo na Europa não gosta de tomar banho. Aí vinham para cá, um calor miserável, imagina só, 42 graus em Copacabana, sol de meio-dia, domingo, e o povo chegava assim, vou tomar banho não, porque tô de boa. Na Europa não precisava de banho, vou precisar de banho aqui? Não. Povo. Isso aí. Para resolver essa verdadeira crise de identidade, Daniel, e eu esqueci de fazer a chamada hoje, até com o pessoal do sexto ano. Deixa eu só abrir aqui o... Bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo. Hoje todo mundo já chorou na aula, porque coisa muito triste. Deixa eu só terminar de abrir. Hoje, dia 2. Oi. Dia 2, quarta-feira. Arthur está ausente. Não estou ouvindo nada. Calma, presente, Daniel presente, Evelyn ausente, José ausente, Júlia presente, Luiz Carlos presente. Presente. Luiz Gustavo presente. E os dois Otávios ausentes. Ok. Não estou bom. Por que, Daniel? O que foi que aconteceu? Mas é uma questão mais física, psicológica? Vou perguntar se tinha dever. Não, se preocupe não, viu, Daniel? Tá, já está conseguindo me escutar? Daniel já está me escutando? Não, pronto, beleza. Se preocupe não, qualquer coisa depois o pessoal... A aula vai estar gravada, tá? Se você não quiser ficar agora para poder assistir, depois você assiste, tá mais tranquilo, como estiver se sentindo melhor. Beleza? Pronto, tranquilo. Aqui, vou continuar aqui então.
Para resolver essa verdadeira crise de identidade, o Império investiu recursos na construção de imagens, símbolos e demais elementos que conferissem a identidade brasileira à população nacional e legitimassem sua existência como única monarquia nas Américas. Beleza, Daniel? Tranquilo. Não se preocupe, não. Quando você estiver melhor, quando você estiver assistindo melhor, é você assistir depois a aula. Valeu, melhoras aí, viu? Tchauzinho. Sim. Então, o Império Brasileiro, então naquela época a monarquia brasileira, ela começou a construir imagens, construir símbolos que pudessem trazer uma identificação a brasileira para a população nacional. E aí foi que surgiu a criação da bandeira, do pavilhão brasileiro, né? Essa ideia da bandeira, que você pega aí o verde, o amarelo, o verde que é em relação às matas, à riqueza das nossas florestas. Praticamente já poderia tirar todo o verde aí, porque o povo está botando fogo em tudo, desmatando tudo, quase que não tem mais verde. O amarelo é o ouro. Portugal já roubou quase todas as nossas riquezas, depois veio outras pessoas que continuaram roubando tudo. Então, pode tirar uma parte desse amarelo também. E, claro, o símbolo da monarquia, né? O brasão da monarquia do Império, do Brasil Império, que é essas folhas aqui, que eu não sei que folha é aqui, parece de cereja, né? Um negócio assim, um volante aí no meio, pá, não sei o quê. Enfim. E aí, então, existia a ideia da legitimação de única monarquia dentro das Américas. Tá? Os demais países que já eram independentes não eram monarquias, já eram, pelo menos, a construção de uma ideia de repúblicas. Tá? Mas o Brasil era imperial até então. Nesse processo, os povos indígenas foram escolhidos como símbolo da mais genuína brasilidade e todas as produções artísticas do período foram colocadas a serviço da construção e da exaltação de tradições históricas e de ideais considerados essencialmente brasileiros. E aí, claro, no capítulo vai ser abordado esses esforços e as gerações de artistas participantes desse movimento. A gente vai ter, então, uma busca de colocar os indígenas no centro dessa ideia da identificação de uma nação, né? Apesar de que os próprios portugueses dizimaram boa parte dos nossos indígenas. Mas eles quiseram simplesmente trazer a ideia de que, mas nós fizemos isso porque naquele momento era necessário, coisa e tal e coisa. Mas os indígenas são os verdadeiros heróis dessa nação, pela resistência que eles tiveram, pelo cuidado que eles têm com as florestas, tal, não sei o que. Caô puro, né? Mas os portugueses eles quiseram trazer essa identificação, trazer essa visão deles enquanto heróis. E aí, não hoje, porque não vai dar, mas mais para frente eu vou falar a respeito disso, do indianismo. E aí vocês vão compreender que existe uma diferença entre o indianismo, que foi isso que os portugueses resolveram criar, essa imagem de heróis, essa imagem mitológica a respeito dos nossos indígenas, o indianismo, que foi criado pelos portugueses, e o que é o indigenismo, que também se refere aos indígenas, mas tem uma construção, um pensamento político e social
completamente diferente do que os portugueses fizeram, né? As bandeiras nacionais estão entre os símbolos mais visíveis produzidos pelo Estado. O desenho da primeira endogenismo, não, assim, indianismo e indigenismo. O indianismo foi essa construção voltada para os portugueses da criação de uma imagem mais mitológica em relação ao indígena, e o indigenismo vai ser um termo mais recente, que é muito mais uma luta pelo reconhecimento político e social da importância das nações indígenas muito antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, essa é a grande diferença, a diferença básica entre indianismo e indigenismo. Mas mais para frente a gente vai entender melhor isso aqui. As bandeiras nacionais estão entre os símbolos mais visíveis produzidos pelo Estado. O desenho da primeira bandeira brasileira foi criado por Jean-Baptiste Debré, a pedido do imperador Dom Pedro I, inicialmente como seu pavilhão pessoal, como um brasão pessoal de sua família, transformado depois em bandeira do Brasil Imperial. O brasão de armas de Dom Pedro, depois substituído na República pela esfera azul, quando o Brasil se tornou república, surgiu aquele globo, né? Aquela esfera na parte central, e aí tem aquela faixa no meio escrito dedo no urna, escrito ordem e progresso. Então ele é composto de símbolos da heráldica, linguagem dos brasões da nobreza europeia. Cada brasão é composto de um conjunto de símbolos ligados à origem, às relações da história da família e Equador. Então, é composto de símbolos da heráldica, essa parte mais central aqui, europeia, ladeado por um ramo de café, aqui é um ramo de café, e outro um ramo de tabaco. Café e tabaco. Essa imagem daqui é a imagem inicial, né? Tabaco de fumo. O Brasil ele foi um grande exportador de tabaco durante o Brasil colônia. Foi um grande exportador de cana-de-açúcar na sua fase inicial, né, do processo de colonização. Cigarro se chama tabaco. Sim, o fumo é tabaco, folha de tabaco. Deixa eu colocar aqui, ó. Folha de tabaco. Aí, ó. Folha de tabaco, que ela é seca, ela passa por um processo, de desidratação. Pacaio ou pacaia, não é a mesma coisa, não. Pacaia é uma forma também de folha de fumo. É porque, assim, o fumo em si, ele pode ser constituído de folhas diferentes. O tabaco é um específico, é um tipo de folha específico. A pacaia, o pacaio, é um outro tipo de fumo também. Tem o fumo de rolo, o fumo de corda, já é um outro que parece um coco. Não sei se vocês já viram. Cigarro é feito com essas coisas? Sim. O cigarro é feito com a folha desidratada do tabaco, misturado com alguns processos químicos que são bem nocivos para as pessoas. Mas as folhas de tabaco, o campo de tabaco, folha grande de tabaco e tal. Tá vendo? Fumo de corda ou fumo de rolo é esse negócio aqui que parece um cocôzão, né?
mas que ele também, triturado, ele vai Esse fumo para cigarro de corda desfiado lá em cima. Não, pacotinho. aqui. É, eles botam. Eu já vi algumas pessoas fazendo, botam no papel e depois enrola, né? Sim, sim, dessa mesma forma. E aqui, essa folha daqui, geralmente ela é feita de palha de milho. Ela pode ser feita de palha de milho, que é natural. Agora, claro, o fumo, independente do que ele é feito, ele acaba sendo prejudicial à saúde, né? Porque a gente está inalando a fumaça com folha de caderno. Folha de caderno é mais complicado, até porque você precisa ver como é que ela vai queimar. A folha de caderno ela queima muito fácil, ela solta fuligem. É diferente da folha feita de milho, de. Ai, esqueci. Do negocinho do milho lá. Ou então da mandioca. Da folha pode ser tirada da mandioca. Mas aí, pode ser feito também com seda. A seda que os maconheiros tudo, usa. Tipo, aquele papel dali, ele é bom também para poder fazer, para enrolar o fumo. Aí, ó, era palha de milho que eu tinha falado. A palha de milho, ela é boa para poder enrolar esse fumo. Diga, Luiz Carlos, levantou a mão. Ô, professor, eu já vi uma pessoa fumando fumo, mas só que era com folha de papel. Folha Se de a, caderno. Então, tá vendo? Eu já vi também. se a pessoa faz com folha de caderno, tipo, ela vai estar engolindo praticamente fuligem, né? É só você ver, tipo, se você colocar fogo numa folha de papel e se você colocar fogo numa palha de milho, você vai ver que a folha de papel ela vai ser consumida muito mais rápido e ela vai começar a soltar um monte de fuligem, que é aquele o papel ficar preto, né, queimado assim, tipo, e aquilo dali, se você fumar esse negócio e inalar aquilo, você está se destruindo todo por dentro. Colocar o quê? Colocar na folha de papel. Na internet, para ver se você encontra. Colocando na folha de papel. Fumo na folha de papel. É, acho que não vai encontrar, não. Aí tem, ó, o que eu tinha falado da seda. Seda orgânica, coisa e tal. Aquele papel de seda que é usado, inclusive, para se ser para enrolar doce, alguma coisa assim. É bem bastante usado na cozinha. Ó, os tipos de seda, celulose, alfafa, papel de arroz, é bom também. A palha, o papel de cigarro. O papel de cigarro mesmo é um papel diferente, que ele é muito mais resistente do que uma folha de caderno, né? Então, não pode ser fumado em folha de caderno. De preferência, não fumem, tá? De preferência, não fumem. Mas caso um dia venham a fazer isso, tá? Não façam em folha de papel de caderno. Vamos voltar ao assunto. Exatamente, de história, não de cigarro. Senão vai ser de aula de cigarro e não de história. Exatamente. E aí, cigarro faz má saúde. Não quero nenhum de vocês fumando, porque eu quero ver todo mundo vivo aí daqui a 30 anos. Pelo menos. História no farmácia. Às vezes faz, calma. Faz mal à saúde, não é à toa que tanta gente tá aí querendo a volta da ditadura militar, né? Para eles, a história faz mal porque conta a verdade.
e eles não gostam de ouvir a verdade. Enfim, então só voltando à questão da construção do mapa, da bandeira nacional. Ele é ladeado por um ramo de café, esse daqui do lado, e o de tabaco. Tabaco que também se tornou, o Brasil se tornou durante o século XIX um dos maiores exportadores de tabaco do mundo, né? Produtos coloniais. Embora explicações posteriores tenham associado o uso da cor verde às matas brasileiras, ela é uma referência à família real de Bragança. Desordem e regresso. Isso vai surgir só depois que o Brasil se torna república. Porque esse brasão aqui, essa heráldica, esse brasão, ele faz referência à família imperial. Então, todas as famílias imperiais têm os seus brasões. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, brasão. Os brasões são como se fossem escudos. Então, o brasão da cidade de São Paulo, o escudo da cidade de São Paulo, tá vendo? Então, brasão no Medicina, brasão de não sei o quê, brasão de Sergipe, são referências são referências heráldicas, que a gente chama, são referências ao que existe naquele território. Então, faz referência à família real de Bragança, no caso, o brasão, esse brasão daqui. Tanto que esse símbolo daqui, central, a gente acaba vendo, por exemplo, no Vasco da Gama. Aí tem aquela cruz, né? O time do Vasco da Gama aí, o rebaixado aí. Tem essa ideia da cruz porque é vindo de Portugal, vindo das famílias portuguesas. Da mesma forma que o amarelo simboliza a família real de Habsburgo. Hoje em dia a gente faz referência às riquezas, ao ouro, né? Mas naquela época, era a ideia da família de Habsburgo, representada na monarquia brasileira pela imperatriz Dona Leopoldina. Então, família Bragança, família Habsburgo, referente à família imperial. A gente só tem mais 8 minutos de aula. Eu vou começar a página 209, mas não iremos terminar hoje. Terminamos na sexta-feira. Por favor, peraí que eu não vi aqui. Não, poxa, vá não, por favor. Não ir para onde? O empreendimento colonial europeu, em maior ou menor escala, significou a tentativa de transferir a realidade europeia e adaptá-las às exóticas terras americanas. No Brasil, essa característica foi ainda mais acentuada com a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808 e prosseguiu após a independência em 1822. Nesse contexto histórico, a adoção da República em todas as demais ex-colônias americanas representou a oposição dos novos países às monarquias do velho mundo que lhes deram origem. Nosso país, contudo, optou por seguir o regime monárquico. Então a gente vai ver que o processo de independência de todos os demais países da América Latina vai fazer com que eles rejeitem a ideia de monarquia, até mesmo porque quando eles foram colônias europeias, quando eles foram colônias de países europeus, eles estiveram sob o domínio da monarquia. Então eles tinham a ideia de que a monarquia era uma bosta, era uma porcaria, era prejudicial para a cidadania, era prejudicial para essas sociedades.
Então, quando eles buscaram um processo de independência de suas nações, de seus países, eles também chegaram e falaram assim: queridão, se ligue, não quero nada de império aqui, não quero nada de monarquia, rei, não sei o que. Não. Nossas nações são nações independentes, e a partir do momento que somos independentes, nós temos o direito de escolher quem queremos para estar no poder. Então, desde o processo de independência desses países, desses demais países da América Latina, eles já foram em busca da construção de um ideal republicano, em que eles pudessem ter uma maior participação popular nesses países. No Brasil, claro, a gente tem que fazer tudo errado. Não é à toa que elegeram quem elegeram atualmente. Mas, enfim, no Brasil, claro, a bosta estava feita já. Em 1808, quando a família real, a coroa portuguesa, a família real portuguesa, fugiu de lá de Napoleão Bonaparte, veio para o Brasil com a ajuda da Inglaterra, eles trouxeram não somente toda a família real e um monte de gente para cá, mas eles trouxeram a ideia de que era importante você ter um imperador aqui. Anos mais tarde, 1822, quando o Brasil alcançou a sua independência, lutou e alcançou a sua independência, eles continuaram ainda, de certa forma, ligados à coroa portuguesa, né? Porque quem ficou no Brasil era justamente o filho do rei de Portugal. Então, ainda que fosse uma nação independente, guardava suas raízes no Império Português. Se tornou Império Brasileiro. O imperador do Brasil era alguém que tinha um sangue português. E o Brasil Imperial vai durar até 1889. Essa ligação com as famílias imperiais, né? Enquanto todos os outros países da América Latina, eles rejeitaram a ideia do novo mundo, rejeitaram a ideia do velho mundo da Europa de existência de impérios. Ó, não quero zorra nenhuma de império por aqui, porque esse negócio faz má saúde. Saúde do povo, né? Na interpretação da historiadora Maria Odila Leite da Silva Dias, mesmo após a independência, o país foi recolonizado. Ou seja, durante o século XIX, ele recebeu uma nova injeção maciça de culturas e ideologias que circulavam pela Europa. Então, apesar do Brasil ter se tornado um país independente, ter se tornado uma nação independente, uma nação autônoma administrativamente, ela, através do que hoje em dia a gente chama de complexo de vira-lata, né? Os brasileiros têm essa ideia do complexo de vira-lata, porque tudo que vem de fora é melhor do que o que está aqui. Vamos fazer a vacina, tal, né? Tem que ser a vacina da Pfizer, tem que ser vacina da AstraZeneca, vindo dos Estados Unidos, vindo da Inglaterra, vindo da Europa, também não pode ser a Ásia, né? Que chinês, o povo fala que não presta, mas são os chineses que mais têm ajudado o Brasil, inclusive, na vacinação. O próprio IFA, que a Fiocruz faz a vacina da AstraZeneca, vem da China, também são os chineses que fabricam, inclusive. Mas a ideia do complexo de vira-lata brasileiro é enxergar que tudo que vem de fora é bom, mas tudo que é interno não presta. Que zorra de patriotismo, que ideia de nacionalismo é essa que só presta o que vem de fora? Que a gente tem que adotar as políticas de Donald Trump, como o cachorrinho de Trump que está no poder aí vivia dizendo, né? É um nacionalismo bem fajuto.
enfim. E aí, então, durante todo o século XIX, o Brasil, ainda que fosse um país independente, ele continuava bebendo dessas fontes. Ah, tá. É, não, eu recebi uma mensagem aqui, eu fui olhar o que é. Hum, Então, apesar de ter se tornado um país independente, ele continuava bebendo muito dessa fonte dos europeus. Então, recebia muito da cultura europeia, da ideologia vinda da Europa, e adotava essas ideias vindas de fora aqui no Brasil. Não é à toa que muita coisa acabou não dando certo, porque a realidade da Europa é completamente diferente, sempre foi completamente diferente da realidade brasileira. Então, você pegar aquelas ideias que funcionam, talvez até funcionem muito bem lá na Europa, lá nos Estados Unidos, podem não funcionar aqui no Brasil, porque a nossa realidade é uma realidade completamente diferente da realidade desses países, da realidade dessas outras nações. Vou finalizar a aula por aqui, já são 11h10, para Luiz Carlos não brigar comigo, porque Luiz Carlos já gosta de brigar comigo quando eu falo que a aula vai até 11h20, né? Ele não gosta de mim, eu já percebi isso. Luiz Carlos não me suporta. Mas enfim, vou finalizar a aula por aqui, porque vocês têm aula de Cleide agora. Mas sexta-feira a gente se vê, beleza? Curtam o feriado, tranquilo, não tem dever nem nada, mas